Tudo bem? Espero que sim, tá? Prazer, gente, estar aqui mais uma vez com você, tá? Lembrando que continue participando, tá? Fico muito feliz, inclusive muitas atividades, tá? Continue assim. E, claro, participe dos nossos eventos, monitoria, tá? Vão surgir aí muitos campeonatos, competições, não fique de fora, tá? Vá participar, certo? E também já, daqui a pouco, brevemente, haverão avaliações, né? Então, preste bastante atenção nas aulas, tá? Se você não tem o seu material didático ainda, você preste atenção, vai ter um prazo para você adquirir esse material, né? Seu livro, né? E vá anotando, tá? Isso não é desculpa, você pega, anota, pega seu caderno, anota, pesquisa, se você ainda não tem livro, né? Existem formas de pesquisar também, tá? Bom, gente, e vamos já iniciar, né? Nós continuamos, né? Eu falei para você desde o início que nossos estudos, né, nesse primeiro momento, sobre orações subordinadas substantivas, né? Que são aquelas que, como o nome já diz, exercem a função de substantivo, né? E que elas têm uma classificação específica, né? Nós vimos inicialmente as subjetivas, né? Que são aquelas em que a oração subordinada exerce a função de sujeito. Lembra? É preciso que ele fique aqui. Veja que o sujeito, ele, está na oração subordinada. E como é que eu sei que essa é a oração subordinada? Porque ela é iniciada com a conjunção integrante que, né? Pode ser o que ou o se, se, tá? Então, as orações subordinadas substantivas, todas elas, gente, as substantivas, elas são iniciadas com uma dessas duas conjunções, tá? Que ou se, uma das duas, certo? Então, já é fácil identificar a oração subordinada, né? Então, como nós vimos a subjetiva, que é aquela que exerce função de sujeito da oração principal, também nós vimos a predicativa, em que ocorre exatamente o contrário, né? A predicativa, o sujeito está lá na principal, né? E na subordinada nós temos um predicativo, né? Exerce função de predicativo. E o que é um predicativo? Aí você pergunta, o que é um predicativo? Predicativo é aquela palavra, aquele termo que atribui uma qualidade ou característica ao sujeito, né? Um exemplo de predicativo. O aluno é estudioso. Estudioso é um predicativo, uma qualidade ou característica do sujeito, que é o aluno, né? Então, as orações subordinadas, substantivas predicativas, exercem função de predicativo do sujeito, sendo que o sujeito vai estar lá na principal, tá? A gente já viu isso na aula anterior, né? Estou só recapitulando um pouco com você. Também nós vimos as orações subordinadas, substantivas, completivas nominais. Eu acho que você deve lembrar, né? Elas exercem a função de quê? De complemento nominal, né? Começando com que ou se, sempre, né? Subordinadas substantivas, né? E ela completa, gente, um nome. Ela não pode completar um verbo, ela tem que completar um nome. Olha só, por exemplo, tenho esperança de que tudo fique bem. Olha só, tenho esperança. Esperança não é um verbo, é um substantivo, certo? De que tudo fique bem. Aí você me pergunta, e esse de? Né? É uma característica dessas orações completivas nominais. Né? Elas têm uma preposição, certo? No caso de. Outra característica aí. Então, temos a preposição, temos o que, ou que, a conjunção, né? E está completando um nome, que é esperança. Não completa um verbo, completa a palavra esperança, que é um substantivo, certo? Então, ela é completiva nominal. Também já está lá bem detalhadamente na nossa aula anterior, tá? Como eu disse para você, eu estou fazendo assim uma breve recapitulação, né, do conteúdo. Eu gosto muito de, assim, antes de iniciar um novo conteúdo, é interessante que a gente faça uma breve revisão, né? Gente, também, hoje, lá no seu livro, né, você que tem o livro já, tem, assim, pontuação nas orações subordinadas substantivas.
Ou seja, em outras palavras, né, vamos ser bem práticos, refere-se às palavras subordinadas, substantivas, apositivas. Você pergunta, apositivas, o que é isso? Estudamos no ano passado, o aposto, lembra? Estudo vocativo, tá? Mas nos interessa nesse momento relembrar o que é um aposto. Inclusive, na nossa aula daqui a pouco, tá? Quando eu começar a explicar melhor, vou colocar, fazer uma breve revisão sobre aposto. Porque você lembrando o que é um aposto, fica mais fácil saber o que é uma oração subordinada substantiva apositiva. Que, gente, olha, muito fácil de ser identificada. É uma das mais fáceis, e eu vou te dizer até por quê. Por um detalhe. Alguns detalhes, tá? Eu vou já te mostrar. Não se preocupa. Você vai compreender bem direitinho por que ela é tão fácil de ser reconhecida. Muito fácil, tá? Nem se preocupa. Que de todas, né, acredito eu, na minha opinião, é aquela que é mais fácil de ser reconhecida, viu? É a oração subordinada, substantiva, apositiva, né? Por um simples detalhe, né? É que ela é fácil, fácil de ser reconhecida, viu? Não nem dúvida disso, você vai compreender direitinho. Porque ela é tão fácil assim de ser reconhecida, né? Por um detalhe, certo? Inclusive, né, gente, você entendendo, lembrando inicialmente o que é um aposto, fica até fácil, né, relembrar o que é uma oração, né, entender, aliás, o que é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Fica bem fácil, viu? Vamos lá, vamos compreender bem direitinho. Primeiro, gente, vamos relembrar aí o que é um aposto. Vê se você lembra, é assunto da nossa aula passada, sabia? É um assunto que a gente já viu na aula passada. Aliás, na aula passada não, no ano passado, né? Um assuntozinho que a gente viu lá. Não nem dúvida disso, tá? E quando você relembrar agora o que é uma aposta, aí sim, aí, então é muito fácil. Realmente, a professora tinha razão. Muito fácil de ser identificado, né? Vamos lá. Meio difícil que já vi, gente, mas vai dar certo, viu? A gente vai já, vou já te falar o que acontece, né? O que é um aposto, tá? Vou te explicar bem direitinho, vamos relembrar esse assunto, certo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Muito bem, olha só. Voltei um pouco aqui, tá? Para ver se dá certo. Ai, gente, que bom, olha só. Tá bem aqui o aposto. Vamos lá. Oh, que bom, né? Bom, vamos lá. Pequena demora, mas vamos lá, gente, tá? Vamos lá. Acontece, né? Bom, antes de estudar, né, de assim, esclarecer melhor o que é uma oração subordinada, substantiva apositiva, vamos relembrar o que é um aposto, né? Olha só, o que é um aposto? É o termo que, acrescentado a outro termo da oração, explica ou esclarece o sentido de um nome. Olha só, aqui é um detalhe fundamental. Aparece geralmente separado por vírgulas ou depois de dois pontos. É bem fácil identificar. Esse termo que vem em uma frase, gente, ele vem explicá-la melhor ou esclarecer melhor. Ele vem com uma pontuação. Pode ser entre vírgulas ou após dois pontos. Por isso que é muito fácil de reconhecer. Olha o exemplo. Ó. Manuel, português casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. Você viu aí ó, o termo destacado. Está entre vírgulas, sim, português casado com minha prima. Por que eu coloquei isso aí entre vírgulas? Porque é um aposto. Por quê? Eu usei esse aposto para explicar melhor quem é o Manuel. Ele é obrigatório? Não. Eu posso retirar o aposto? Posso. Poderia falar assim, ó. Manuel é um ótimo engenheiro. Pronto. Porém, como eu quis explicar melhor quem é o Manuel, eu coloquei
Português, casado com minha prima. Entre vírgulas, tá? Poderia também, o tipo de aposto que a gente coloca após dois pontos, né? Por exemplo, gosto muito de disciplinas que utilizam cálculos, dois pontos. Física, química, geometria, pronto. Depois de dois pontos, eu esclareci quais são essas disciplinas. Eu obrigatoriamente deveria colocar? Não. Poderia só dizer, eu gosto das disciplinas em que utilizamos cálculos. Pronto, acabou. Porém, após os dois, eu coloquei quais são, tá? Mas não necessariamente. Poderia, o aposto, ele pode muito bem ser retirado da oração, né? Sendo que a oração continua fazendo sentido. Por quê? Porque ele vem só para explicar melhor, gente. Ele vem só para acrescentar alguma informação. Então, eu posso retirá-lo, tá? Bom, estou só lembrando para você o que é o aposto, né? Agora vamos às orações subordinadas, substantivas, apositivas. Elas exercem função de aposto, né? Ou seja, ela é como se fosse um aposto da oração principal. Gente, muito fácil. Olha só como é fácil ser identificada. Observa bem aí. Dois pontos. Ela vem após o quê? Dois pontos. Muito fácil, né? E presta bem atenção também. É sempre, vou relembrar o que eu já disse. Todas as orações subordinadas e substantivas, todas elas, pode ser predicativa, pode ser subjetiva, pode ser completiva nominal, pode ser apositiva, todas elas vêm iniciadas com uma conjunção integrante, que pode ser o que você está vendo aí, ó, que todos voltassem para casa, ou o se, certo? Ou o se. Em alguns casos, nós usamos o se, né? São essas duas conjunções, tá? Então, olha só, a positiva, oração subordinada, substantiva, a positiva, ela vem, olha só, gente, que regra maravilhosa, após dois pontos, né? Já é bem fácil. E ela vem após esses dois pontos, por quê? Porque ela só vem, a oração, ela veio explicar a oração principal, né? Ou seja, ela exerce a função de aposto. Qual a função do aposto? Explicar ou esclarecer melhor. Então, por isso que ela vem após dois pontos, igual ao aposto, após dois pontos, e com essa função de explicar ou esclarecer a oração principal, tá? Muito fácil, né? Diferentemente do que acontece com todas as outras orações subordinadas substantivas, as apositivas, olha só, toda regra tem exceção, sim? Aprenda isso em português. Toda regra tem uma outra exceção. E tá aqui uma. Em alguns casos, só, gente, que raramente, né? É muito comum, não. Pode acontecer. Dificilmente, mas pode. As orações apositivas podem não apresentar uma conjunção integrante. Mas e aí, como é que eu vou identificar? Bem fácil. Ela vem após os dois pontos. Veio após os dois pontos, você já sabe, é positivo, não tem nem erro, né? Olha só o exemplo. Não consigo entender uma coisa. Por que saíram tão cedo? Não temos conjunção integrante, né? Porque aí não é conjunção, você sabe. Porém, como é que eu identifico? Olha só os dois pontos aí, gente. Né? Não tem nem dúvida. Após os dois pontos, e olha só como ela explica a primeira. Não consigo entender uma coisa. Por que saíram tão cedo? Eu expliquei melhor, que eu não consigo entender, né? Pronto. Não, se não tiver a conjunção integrante que ou se, como é que eu identifico a positiva? Após os dois pontos, tá? Sem erro. Vamos lá. Inclusive, ela é a única, tá, gente? Que pode, de todos, é a única em que isso pode acontecer. Bom, observe aqui. Pronto, aqui é um pequeno teste para você, ver se você está atento, né? Vou dar
um tempo para você pensar. Observe essas orações aqui. Eu quero que você identifique, escreva aí, identifique qual delas é a positiva. É fácil, né? Qual dessas orações subordinadas, substantivas, é a positiva? Tem uma positiva aí. Será que é essa? É importante que você estude? Ou essa? Espero que você estude. Gostaria de que todos me apoiassem. Será que é essa? Tínhamos certeza de que não estudaria. Olha a outra. O meu desejo é que todos estudem. E temos essa última. Só desejo uma coisa: que todos estudem. Uma dessas aí é a positiva. Bem fácil de reconhecer. Pense bem direitinho, observe. Observe bem essas orações. Qual delas aí é a positiva, gente? Pensou? Tá na cara, né? Muito fácil. Qual é? A última. Só desejo uma coisa. Olha aí os dois pontinhos, tá vendo aí? Ó, só desejo uma coisa, dois pontinhos. A positiva, né? E ainda começou com a conjunção integrante. Olha que maravilha. Que só desejo uma coisa, que todos estudem. Viu aí? Muito bem. Viu? Oração aqui. Que ótimo, né? Então, eu tenho certeza, mas tenho certeza que você acertou. Acredito que você acertou. Pronto. Aqui, ó, mais algumas observações. Lá no seu livro, inclusive, tem assim: pontuação nas orações, subordinada e subseja. Refere-se a positivo, porque é ela, gente, é nela. E vai ter esse detalhe aí da pontuação, né? Dos dois pontos, porque função de aposto, vem após dois pontos, ou, preste atenção, entre vírgulas. Lembra? Lá na explicação inicial sobre aposto, vem após dois pontos ou entre vírgulas, né? Então, muito fácil, é ou não é? Vamos, então. Olha só. O uso da vírgula entre a oração subordinada e a principal. Entre a oração principal e a subordinada substantiva, não se usa vírgula, com exceção da substantiva apositiva. Porque, eu já disse, né? O aposto não vem entre vírgulas ou após dois pontos. Portanto, a oração apositiva também pode vir entre vírgulas ou, que é mais comum, após dois pontos, tá? Olha só os exemplos. Ó. O juiz foi favorável a que o réu se pronunciasse. Né? Essa daí é completiva nominal. Segunda, seu lema é este. Olha aí. A positiva. Olha os dois pontinhos aí, gente. A positiva. Que ser vivo, presente com alegria. Seu lema é este, oração principal. E o que vem após os dois pontos é a positiva. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Viu aí? Outro exemplo aqui. Pronto, aqui no caso das vírgulas, né? Há no país uma legenda que ladrão se. Nossa, gente. Não leva a sério tiro, tá? Veja aí a vírgula. Pode ocorrer, de modo geral, em todas as orações subordinadas substantivas, só vai ter esse tipo de pontuação nas apositivas. Ou os dois pontos, ou a vírgula, veja lá. Certo? Por isso que eu te disse que ela é a mais fácil de ser reconhecida. Exatamente por isso, gente. Ela é muito fácil de ser reconhecida. Após dois pontos, ou entre vírgulas, ou após uma vírgula. Isso só ocorre nas apositivas, né? Então, já é fácil identificar, né? Não tem nenhuma dúvida. Olha só. Mais um pouquinho aqui, ó. Ela funciona como aposto, né? Que eu já te expliquei. A oração subordinada positiva sempre se liga ao nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação, né? O que é a característica fundamental da oração subordinada substantiva positiva.
exatamente o fato de que ela vem após os dois pontos. Eu tenho certeza que você não vai esquecer, eu já falei muitas vezes. Após os dois pontos ou entre vírgulas, ou mesmo só após uma vírgula. Pronto. Isso só ocorre na positiva, então tem nem como você não reconhecer, né? Você vai reconhecer na hora esse tipo de oração, tá? É por isso que eu disse desde o início que ela é mais comum. Olha só, botei aqui só para a gente se distrair um pouquinho. Mafalda, eu gosto muito dessa personagem. Pode deixar, eu cuido de fazê-los rir e pensar. Que bom, né? Mensagenzinha aí para você, gostou? Muito bem. Gente, ó, vamos lá, né? Vamos continuar, né, com a nossa aula. Vamos recapitular mais um pouquinho, vamos? Vamos lá? Porque eu acredito que algumas imagens não foram para você. Então, vamos lá recapitular mais um pouco, tá? Mais um pouquinho aqui sobre as orações subordinadas a positivas. Eu não tenho nem dúvida que você vai lembrar assim rapidamente. Eu não tenho nem dúvida disso. Olha só. Pronto, oração subordinada substantiva a positiva. Mais uma vez, mas veja a imagem. Ó. Função de aposto. Como é que elas vêm? Após dois pontos, ó. Todos têm o mesmo objetivo, que é passar no concurso. Ó. Oração subordinada, aqui a outra. Ó. No final da discussão com o irmão, ele fez uma promessa. Olha só os dois pontos, a positiva, que não o veria mais. Pronto. Ou se ela não vier, após esses dois pontos, ela vem o quê? Após uma vírgula. Ensino-lhe o segredo com uma condição. Olha aqui a vírgula. Que você não o revele a ninguém. Olha a vírgula. Oração subordinada substantiva apositiva vem após os dois pontos ou após uma vírgula, tá? Esta, gente, o único tipo de oração subordinada substantiva que vem com essa pontuação, dois pontos ou vírgula, é a apositiva. Por isso que eu te falei que é muito fácil reconhecer. Eu vou repassar aqui as imagens, né, que eu acredito que não chegaram para você, tá, gente? Olha só, o aposto, eu expliquei, né? Primeiro a gente viu esse aqui, o aposto, né? Tá vendo o aposto? Manuel, português casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. O aposto é o termo que vem entre vírgulas ou após dois pontos. Por isso que a oração subordinada, substantiva, apositiva, segue a mesma regra. Vem após dois pontos ou após uma vírgula, né? E lembrando, olha só, sempre você vai reconhecer esse tipo de oração. Veio após os dois pontos, ou vírgula aqui, já sabe, oração subordinada, substantiva, apositiva. Esse era o seu maior medo. Dois pontinhos, ó. Que todos voltassem para casa. Fácil, né? Vamos ver aqui ela com pronto. Eu estava falando há pouco sobre essas orações. Ó. Agora sim eu estou mostrando para você, né? Bom, qual delas aí, gente? Qual dessas orações é a positiva? Primeiro aqui, é importante que você estude. A outra, espero que você estude. Gostaria de que todos me apoiassem. Tínhamos certeza de que não estudariam. O meu desejo é que todos estudem. Só desejo uma coisa, que todos estudem. Uma destas aí é oração subordinada substantiva positiva. Qual é? Olha, lembra da dica que eu dei. Como é que você reconhece? Viu? Pensou direitinho, observou bem direitinho, né? Era exatamente esse desafio que eu estava falando, só que infelizmente a imagem não foi para você, mas agora está aí. Pensou bem direitinho qual delas aí é subordinada substantiva. A última, substantivas são todas, né? A positiva é a última. Só desejo uma coisa. Olha só os dois pontinhos, viu? Que todos estudem.
Não tem dúvida, gente. Essa pontuação só vem nas apositivas, tá? Muito fácil. Pronto. Agora, para encerrar, olha só. O uso da vírgula entre a oração subordinada e a principal, né? Lembra que o aposto vem entre vírgulas ou após dois pontos. Portanto, oração subordinada, substantiva apositiva, como eu já disse, ela vem após os dois pontos ou vem uma vírgula separando, né, a principal e a subordinada. Gente, o que é melhor nisso? Sabe o que é? Porque eu já disse, essa pontuação, dois pontos ou a vírgula entre as duas orações só ocorre na positiva. Quando você se depara com essa pontuação, você já sabe classificar. Veio após dois pontos ou após uma vírgula, a positiva. Tá? É o único caso, é a única subordinada substantiva que tem pontuação, dois pontos ou vírgula. A positiva, olha aí que beleza, né? Olha só os exemplos, ó. Seu lema é este, dois pontos, tá vendo ali? Quer ser vivo o presente com alegria. Segunda oração, há no país uma legenda, olha só a vírgula, só que eu não gostei muito dessa oração, né? Que ladrão, tananana, tira, tá? Mas veio, olha só a vírgula aqui, tá bom? Gente, é isso, né? Então, espero que você tenha entendido, tá, gente? Desculpa aí, em alguns momentos não foi imagem, mas a gente deu certo aqui, né? Que bom. Espero que você tenha compreendido, tá bom? De antemão, meu e-mail, se você quiser enviar atividade pelo meu e-mail ou através da Agenda Edu, fácil, você já sabe, presencialmente, né? Se você assistir aula presencial, ou e-mail, lucinerodrigues3333@gmail.com, tá? lucinerodrigues3333@gmail.com, tá? Vou me despedindo, gente. Mais uma vez, é um grande prazer. Espero que você esteja bem, tá? Grande abraço, se cuide e até a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço.